Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, a todas as irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo que disponibilizamos aos irmãos. Hoje, de forma especial, terça-feira, após o período, né, de flexibilização da quarentena, então estamos aí todos juntos no primeiro estudo após essa flexibilização. Vamos pontuar para os irmãos que agora nós estaremos fazendo esses estudos quinzenalmente, ou seja, terça-feira sim, terça-feira não, porque agora nós estamos voltando com os trabalhos, né, na igreja, então nós estaremos envolvidos ainda com outras coisas, então vamos fazer ele de forma quinzenal, tá certo? Como os irmãos sabem, esses estudos eles têm como objetivo principal falar sobre as questões históricas que tangem as coisas da nossa fé, tá? Então não são questões doutrinárias, não são as temáticas doutrinárias, e sim no tocante à história. Tudo aquilo que aconteceu antes de Cristo, o que aconteceu depois, o que houve nesse período de 2000 anos, em quais períodos que a igreja se separa e participa de uma forma muito pontual em cada um deles. Então tudo isso é foco desses nossos estudos, tá certo? Bom, você que participou conosco aí durante todos esses estudos, pode estar dando continuidade, e você agora que está pela primeira vez participando, agora que nós voltamos o culto, algumas pessoas estão perguntando sobre os estudos, pode perguntar aí que nós iremos disponibilizar para os irmãos os vários outros que foram colocados. Tá certo? Por enquanto nós ainda não organizamos o nosso canal de forma pública, nós estamos falando mais tratando no tocante à igreja, né? Embora os irmãos possam compartilhar livremente esses estudos, mas nós estamos falando de forma muito pessoal ainda à igreja. Tá bom, irmãos? Bom, vamos orar antes de mais nada para darmos início então ao estudo. Vamos falar com o nosso Pai? Senhor, no nome de Jesus, nós estamos em Tua presença e queremos agradecer a Ti pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos aqui para juntos estudarmos sobre tudo aquilo que fala sobre a nossa fé. Nesse momento que vamos estudar sobre livros apócrifos, que o Senhor esteja conosco. Faça, Deus amado, o Senhor a transparecer a Sua voz, que possamos ouvir a Sua voz unicamente, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos lá, então. Vamos contextualizar um pouquinho. Nós estamos estudando nesse período que fala sobre as coisas históricas e quando se fala de história, a coisa ela é muito grande, muito complexa, ela é muito, eu diria, profunda, porque a história ela vai se dividindo, né, em várias linhas, em várias concepções. Então nós estamos pegando os estudos, os temas e dividindo ele por etapa para a gente poder trabalhar com muita tranquilidade. Aí na semana passada, na semana retrasada, na verdade, nós falamos sobre livros apócrifos. Aí eu falei para os irmãos que nós iríamos separar esse estudo de livros apócrifos, na verdade, em 2 estudos. Por que isso? Porque iríamos falar primeiramente sobre os livros apócrifos do Antigo Testamento, né? E fizemos isso. E hoje nós iríamos, nesse segundo momento, nesse segundo estudo, falar sobre os livros apócrifos do Novo Testamento. Então, para a gente poder contextualizar, você poderia perguntar, Guedes, mas você falou que não há livros apócrifos no Novo Testamento no que tange a Igreja Católica, Protestante e Ortodoxa. Falei sobre isso, os irmãos lembram? Pois é, a diferença nos livros apócrifos está no Antigo Testamento. O nosso Antigo Testamento, e nós estamos falando isso para contextualizar, vamos pegar aí, né, um caminho para entrarmos no assunto de hoje, mas precisamos voltar um pouquinho no passado, né, no estudo dos apócrifos do Antigo Testamento. Falei para os irmãos que esses apócrifos eles acontecem por quê? Porque o nosso canon, o canon protestante, ele se baseia no canon hebraico. E o canon hebraico, ele tem apenas aqueles 39 livros, tá certo? A Igreja Católica, ela não tem 39, ela tem 46, né? Tanto a católica romana quanto a ortodoxa também tem mais. Vai ter 46 na Bíblia católica.
E como eles reconhecem que esses livros eles estavam sobre constante pontuações entre eles, uma corrente da igreja aceitava esses livros como canônico, outra corrente não aceitavam, não é? Então o que eles fizeram? Eles fizeram que esses livros fossem chamados de livros deuterocanônicos, ou seja, livros que foram canonizados posteriormente. Já nós, protestantes, temos esses livros, que são 7 livros, como apócrifos. Aí sim, no Antigo Testamento há essa diferença, que a nossa Bíblia ela é igual ao do cânon hebraico, então tem 39 livros. Depois, futuramente, eu vou falar para os irmãos que vocês poderão pensar, Guedes, mas eu ouvi dizer que o cânon hebraico não tem 39 livros. Calmem, é exatamente a mesma coisa. É porque alguns livros do cânon hebraico, eles não separam. Então, por exemplo, a gente tem ali os 12 profetas, né? 12 profetas, os profetas menores, os profetas maiores. No cânon hebraico é só chamado de os 12. Então, quer dizer, os números não vão bater, mas são exatamente os mesmos livros. Tá certo? Então, foi só uma observação para a gente não despontuar, e sim pontuar sem complicar. Tá bom? Vamos lá então. Então no Antigo Testamento nós temos essa diferença, nós temos esses 7 livros como apócrifos e a Igreja Católica tem eles como livros deuterocanônicos. Tá? Quando nós entramos no Novo Testamento, o cânon ele é exatamente o mesmo para a Igreja Protestante, né, os evangélicos, para a Igreja Católica e também a Ortodoxa. São exatamente os mesmos 27 livros. Aí você fala, Guedes, então por que iremos estudar livros apócrifos no Novo Testamento se o cânon é igual? Pois é, embora o cânon seja igual, nós precisamos considerar que há mais de 140 livros que foram tidos e são tidos, na verdade, como apócrifos. E hoje nós vamos entrar um pouquinho aí nesse assunto, porque é um assunto muito bom, muito gostoso de ser estudado, porém complexo, então a gente tem que parar, pensar, para a gente caminhar junto, tá certo? Não é complicado, é complexo porque envolve datas, envolve linhas de pensamentos, e a gente vai, no decorrer do estudo, dar continuidade a essa questão. Vamos entrar então propriamente dito, porque hoje nós vamos falar nesses livros apócrifos e nós precisaremos considerar algo bem importante que vai falar sobre o gnosticismo. Como eu falei para os irmãos, esses livros, né, mais de 140 livros que há no tocante a eles serem apócrifos, eles têm uma ligação direta ao gnosticismo. E nós vamos entrar então no estudo para a gente poder pontuar tudo isso. Vamos então compreender desde o início. Os pais da igreja, na época da patrística, Irineu, Tertuliano, Hipólito, logo diagnosticaram o gnosticismo como uma heresia cristã, uma aberração provocada pela adulteração da sã doutrina dos apóstolos, né, ou apostólica, como uma filosofia pagã, ou mesmo com astrologias e as religiões gregas de mistério. Acusavam Simão Mágico, de Atos 8, de ter dado origem. Então vamos compreender esse primeiro momento aí. No Novo Testamento, quando nós falamos sobre cânon, a gente está falando sobre a época da patrística, né? Eu sempre venho pontuando isso de forma muito sistemática com os irmãos, porque vamos massificando isso até a gente conseguir entender que do ano 1 ao ano 33, Jesus esteve sobre a terra. Ainda não era ano 1, mas separaremos assim para a gente poder compreender de forma bem fácil. Do ano 1 ao ano 33, Jesus esteve na terra. Do ano 33 ao ano 98 ou 100, nós tivemos o período apostólico, em que os apóstolos do Senhor estavam na terra, plantando igreja, trazendo os fundamentos, né, do evangelho, né, da doutrina e tudo mais. Bom, quando nós chegamos ali no ano 100 ao ano 500, nós temos a chamada Era Patrística. E essa Era Patrística foi ali em que se desenvolveu de forma muito sistemática
as doutrinas do cristianismo. Tá certo? Foi exatamente nesse período em que nós separamos os livros canon, por exemplo, os livros canônicos, por exemplo. Então, quando nós falamos aí de livros apócrifos, nós precisamos considerar isso. Por que que esses livros são apócrifos? Por que que os outros livros são canônicos? Então, já começamos aqui de cara, falamos em Irineu, Tertuliano, Hipólito. Eu não coloquei ali, mas também tem... entre outros, Orígenes, tem Policarpo, ou seja, vários outros homens que foram pais da igreja, tá certo? E que estiveram nesse período, nesse primeiro momento em que os apóstolos morreram e eles estavam ali dando continuidade à doutrina cristã. E é nesse momento que começa a surgir algumas coisas que é muito complicada. Só para que os irmãos tenham ideia, inclusive já pregamos na igreja sobre isso, em Atos 8 tem aquela situação ali daquele mágico Simão, os irmãos lembram disso? Está lá em Atos 8. Os pais da igreja, eles acusam Simão, o mágico, que envolve aquela passagem lá de Paulo e tudo mais, justamente para poder, acusam eles de dar início a um chamado gnosticismo cristão. Embora, eu já digo de cara para os irmãos, que não há um gnosticismo cristão. Eles acusavam esse Simão mágico dessa tentativa de trazer o gnosticismo para dentro do cristianismo. O gnosticismo, vale nós falarmos que ele não é um lugar onde tinha igrejas, templo, não. Ele era uma linha de pensamento, era uma escola filosófica. Então, e ele era uma mistura de muitas coisas. Então você pegava o paganismo, você pegava as religiões gregas que falavam de mistério, você pegava a astrologia, e eles pegaram tudo isso e trouxeram isso para onde? Para dentro do cristianismo. Então isso foi altamente combatido. Vale lembrar que os primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. Por que evangelho sinótico? Porque eles tratam da vida de Cristo sobre o mesmo olhar, sobre o mesmo foco, sobre a mesma visão. Já o livro de João, ele não é sinótico, porque ele apresenta a vida de Cristo, a história de Cristo, de uma forma, sobre um olhar muito mais avançado. Eu sempre tenho cuidado de dizer que o livro de João não é melhor do que os outros, é apenas diferente, por isso ele não é sinótico. Enquanto nós vemos Mateus, Marcos e Lucas falar das histórias, daquelas coisas que aconteceram com Cristo ali e com os discípulos e com as multidões no tocante às várias coisas, o livro de João não. O livro de João, ele vai ser justamente um escrito que vai contradizer, vai ser um contraponto, ele vai contrariar as visões gnósticas que estavam tentando entrar dentro do cristianismo. Vale pontuar que João, o apóstolo João, ele mesmo que escreveu o Apocalipse, escreveu o Evangelho de João e 1ª, 2ª e 3ª carta de João. Tá certo? Esse João, ele morreu de velhice. Então, quando ele escreve o Evangelho de João, ele começa já dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E se você for olhar ali todo o livro de João, ele vai justamente falar sobre a firmeza da centralidade da fé cristã no que tange a sua doutrina, porque o gnosticismo contrariava tudo isso. Como eu falei para os irmãos, o gnosticismo ele era uma linha, uma escola filosófica, e ela se dividia em várias partes. Nós tínhamos, por exemplo, o gnosticismo docetista, que eles acreditavam que Jesus não teve um corpo material. Jesus era um fantasma. Então, por aí os irmãos vê, nós temos, por exemplo, outra parte do gnosticismo, o chamado gnosticismo dotista, que vai acreditar que Jesus só passou a ser filho de Deus após ele ser batizado por João no Rio Jordão. Ou seja, essas coisas, essas ideias gnósticas, elas estavam tentando entrar dentro do cristianismo. E João, o apóstolo João, já condena esse tipo de coisa.
É quando João morre que começa o período patrístico da igreja, em que isso vai entrar numa situação ainda muito mais ferrenha. Os pais da igreja tiveram que lutar de forma muito sistemática contra essa linha de pensamento que tentava invadir as doutrinas realmente cristãs. Aí eu falei para os irmãos lá no estudo passado que quando nós falamos de canon, o que é canon? Canon é uma palavra semita que significa vara de medir. Ou seja, vamos parafrasear assim, se você quer que uma coisa, seja ela o que for, tenha o mesmo formato, o mesmo tamanho, a mesma linha de visão, que fale a mesma coisa, isso pertenceria àquele canon. Então, quando nós falamos de canon bíblico, havia uma série de coisas que eles colocavam ali como primordial para que aqueles livros fossem aceitos ou não aceitos no canon. Bom, dentre eles, nós temos aí a questão da apostolicidade, ou seja, se esses livros eles foram livros que tiveram origem nos apóstolos, ou se tiveram origem daquelas pessoas que estavam diretamente ligadas aos estudos, aos ensinos, a passagem da tradição dos apóstolos para os seus discípulos. Então isso daí, por exemplo, nós não sabemos quem escreveu Hebreus, mas nós sabemos que o livro de Hebreus, ele em nenhum momento ele agride, ou ele denigre, ou ele confronta a doutrina. E esse também era algo importante para o canon. Para se fazer parte do canon, uma doutrina não poderia contradizer outra. Então, por exemplo, não adiantaria Paulo falar uma coisa e de repente um livro no futuro vem, não é? E fala uma coisa diferente do apóstolo Paulo. Então, isso não teria como participar do canon. E isso é importante que fique firmado em nossas mentes. Um colega me perguntou esses dias por que um livro escrito hoje não poderia ser considerado como canônico. E essa é uma questão aí que nós acabamos de responder. Não tem como por causa do próprio tempo. Uma das coisas que envolve o canon é a questão da apostolicidade ou do tempo em que esses livros estiveram ligados aos apóstolos, tá? Então não tem como, por exemplo, um livro de hoje ser chamado de canônico. Eles podem ser livros de literatura cristã e tudo mais, mas o canon ele já está fechado. Isso aconteceu lá no ano 367. Tá certo, irmãos? Vamos então dar continuidade ao nosso estudo. Falamos aqui que os pais da igreja eles consideraram esses livros como aberrações, como um gnosticismo cristão, né, que contrariava as questões doutrinárias do autêntico cristianismo. E eles combateram isso de forma muito ferrenha, porque esse gnosticismo, esse ensinamento gnóstico, eles estavam sendo a todo tempo tentando entrar dentro da igreja. Vamos então dar continuidade? Os evangelhos apócrifos é composto por aqueles que colocaram sobre a autoridade de algum apóstolo doutrinas e conteúdos estranhos à fé. Bom, então aqui nós já precisamos pontuar. Quando nós colocamos alguns livros, né, quando o gnosticismo, ele começou a escrever os seus livros e eles falavam que esses livros tinham como autor os apóstolos, digamos assim, não, isso aqui vem dos apóstolos, aí vem dos apóstolos, e quando você olha, mas isso é uma doutrina que está sendo colocada, que foi dita, que foi falada por Pedro, por Paulo, que contraria totalmente aquilo que Paulo escreveu. Então a igreja precisava combater, porque era mais uma ideia do gnosticismo tentando entrar dentro da igreja, e depois nós iremos falar sobre quais são esses livros, né? Ou alguns deles, porque como eu falei para os irmãos, são mais de 140 livros. Mas nós vamos pontuar alguns aí no final, tá? Bom, vamos lá. Estão relacionados ao gnosticismo, um movimento filosófico religioso que floresceu sobretudo no norte da África no século II e III. A intenção primária dos gnósticos era validar o seu sistema de crença, isto é,
com os seus escritos, eles pretendiam remontar a origem das suas crenças ao próprio Cristo. Entre eles destacam-se o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé. Bom, então é isso aí que nós estamos falando. Tem vários livros, tem Evangelho de Maria Madalena, tem Evangelho de Judas, tem Evangelho de Tomé e vários outros. Esses livros, eles foram considerados apócrifos e quando eles foram escritos pelo gnosticismo, eles queriam o quê? Remontar a sua fé ao próprio Cristo. Mas eles estavam escrevendo coisas que vinha da astrologia, que vinha do paganismo, né? mundano, que vinha, ou seja, pegavam as religiões, colocavam tudo num liquidificador, batia tudo e queriam dizer que aquilo era cristão. Só para que vocês tenham ideia, havia um livro gnóstico, que nós iremos falar aqui, que diziam que apenas as virgens iriam para o céu. Ou seja, isso contraria totalmente a questão das doutrinas da Bíblia. Isso inviabilizaria a família, por exemplo. Então, a gente vê que eram coisas que eram totalmente heréticas, mas que como eram daquela época da patrística, daquela época do próprio período apostólico, esse movimento tentou entrar na igreja, mas graças a Deus foi bravamente contrariado, né, pelos nossos irmãos lá no primórdio do cristianismo. Vamos lá então, deixa eu passar aqui. Vamos entender então, apócrifos, tá? A palavra apócrifos vem do grego apócrifos e significa oculto ou não autêntico. Mas este termo é usado principalmente para designar os documentos do início da era cristã que abordam também a vinda e os ensinamentos de Jesus, mas não foram inclusos na Bíblia Sagrada por serem considerados ilegítimos. Então, é exatamente isso daí que eu falei para os irmãos. Não é porque esses livros são antigos, que estão lá na época do século II, do século III, quando o canon da Bíblia estava sendo formado, que significa que não, eles são antigos, então eles são autênticos. Negativo. Eles são livros do gnosticismo que traziam na sua essência uma série de heresias. E essas heresias não podiam fazer parte do canon. Por isso que esses livros foram considerados apócrifos. Tá? Vamos dar continuidade. Alguns especialistas, atendendo ao seu conteúdo, costumam classificar os evangelhos apócrifos em 4 grupos. Então vamos separar os apócrifos aí em 4 grupos para ficar fácil, tá? Primeiro, Evangelho da infância. Eles narram o nascimento de Jesus e os milagres realizados durante a sua infância. Ou seja, nesses 4 que nós vamos ver, alguns livros eles têm a temática de falar sobre a infância de Jesus. E ali nós vamos ver as mais heresias, possíveis ali, tem nesses livros. Tem, por exemplo, um livro que falava que Jesus era um menino mau, né? Que Jesus ele era um menino que ele era muito agressivo, que Jesus ele batia nas crianças, Jesus, ou seja, é uma coisa muito, né, complicada. E a gente sabendo que herética, tá? Evangelho de logias, são coleções ditados e ensinamentos de Jesus sem um contexto narrativo. Muitos deles são gnósticos. E quando fala muito deles são gnósticos, por quê? Porque a maioria são mais ou menos 140 livros, mais ou menos. A maioria deles, para mais de 100 livros, eram gnósticos. Os outros eram de religiões que vieram depois. Nós temos, por exemplo, a questão do arianismo, que ele só vai acontecer ali no período do século IV. Ou seja, é um pouquinho mais posterior, já é no final da era patrística. Mas nós temos alguns livros que são livros no tocante ao arianismo. Tá? Então, mas a maioria gnósticos, tá? Terceiro, Evangelho da Paixão e Ressurreição. Tentam completar os relatos da morte e ressurreição de Jesus. Nesse compêndio aí
de livros apócrifos que vai falar sobre a morte e ressurreição de Jesus, eles vão completando, né, ali as lacunas que, ao ver deles, foram deixados os demais livros. Tá? E a gente vai ver que isso daí é algo totalmente herético. Diálogos do ressuscitado. Recolhe ensinamentos do ressuscitado a alguns dos seus discípulos. Estes últimos são típicos de literatura gnóstica também. Tá? Vamos passar aqui. Às vezes, o valor do apócrifo consiste em refletir a mentalidade do ambiente em que se originaram e, sobretudo, a vontade das pessoas de preencherem os vazios deixados pela sóbria descrição dos evangelhos canônicos. Por exemplo, o Evangelho de Pedro, composto em meados do século II, oferece ainda que com detalhes estranhos, uma descrição do momento preciso da ressurreição de Jesus Cristo. O relato reflete a necessidade que as pessoas tinham, especialmente os cristãos ligados à figura de Pedro, de imaginar o momento que transformaria para sempre suas vidas e que constituiria o centro da sua fé. Vamos lá então? Vamos entender? Olha só, por exemplo, o Evangelho de Pedro, ele foi escrito no século II. Pedro morreu no século I. Mas eles falam, não, foi no século II, mas esses ensinamentos aí são ensinamentos de Pedro. Olha só, e o que eles fazem? Eles pegaram uma série de visões gnósticas que eram a sua religião, mas eles queriam ser cristãos. Como hoje nós vemos, né, meio que velado, um gnosticismo cristão tentando voltar às igrejas. Pessoas que pegam todas as fés, né, todas as ideias do mundo e tentam de alguma forma entrar na igreja e se acomodar sobre aquilo. E eles vão sempre encontrar resistência, por quê? Porque a doutrina cristã, ela não se curva. A doutrina cristã, ela é de forma muito reta. A doutrina cristã, ela não tem pontos a se discutir, sabe? É o que Cristo deixou através dos seus apóstolos. Então, qualquer coisa que você vem com coisas diferentes da Bíblia, isso pode ser hoje chamado de um gnosticismo cristão, tá certo? Volto a dizer, não há um gnosticismo cristão. O que há é uma tentativa de se pegar as religiões e se moldarem e colocarem ali, evangelho segundo fulano de tal. Aí vai falar ali, por exemplo, de reencarnação, disso, daquilo outro, coisas que vão bater. Eu acabei de falar isso agora. Nós vemos, por exemplo, que o Espiritismo, não é? O Espiritismo, ele vai falar isso sobre o Evangelho segundo Allan Kardec. Ou seja, você observa que o Evangelho segundo Allan Kardec. E eles vão falar ali sobre o tópico principal, sobre a reencarnação, quando a gente vê claramente na Bíblia que não há reencarnação, não há espaço na Bíblia para isso, né? Na verdade, o que a Bíblia fala sobre a pós-morte é muito claro. O homem está sujeito a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Vai falar sobre o tocante ao juízo, no tocante ao homem ir diante de Deus e uma série de outras coisas, né? A passagem ali do Lázaro e do rico que fala que o homem não volta, ou seja, não há espaço para isso. Tá certo? Vamos dar continuidade? Alguns apócrifos. Vamos falar então de alguns deles. Eu volto a dizer para os irmãos que não tem como nós falarmos sobre um monte. Tá? Na verdade, o que nós estamos fazendo é dar um geral sobre o assunto, mas nós sabemos aí que o tempo ele é curto e nós não conseguiríamos aqui falar, mesmo se o tempo fosse aí de 2 horas, nós não conseguiríamos falar sobre tudo, tá certo? Então, o que nós estamos fazendo é falar sobre o que era e pegar alguns exemplos. Eu escolhi aqui 3 ou 4 exemplos. Primeiro deles, o Evangelho de Pedro, já que eu citei Pedro, né? Então vi lá, vamos lá. Circulou provavelmente no século II
de autoria atribuída ao apóstolo Pedro, conta uma versão diferente da ressurreição de Cristo, que teria sido conduzido aos céus por 2 anjos. Foi acusado de ser uma heresia denominada docetismo, segundo o qual Jesus era somente um espírito. Lembra que eu falei isso lá no início? Isso foi, embora ele tenha acontecido ali no século II, um século bem perto, né, ao período apostólico, primeiro século dos pais da igreja do período patrístico, mas os pais da igreja, eles lutavam contra essa visão gnóstica. E essa visão gnóstica estava todo o tempo tentando entrar com as suas heresias na igreja. Deixa eu falar algo aqui para os irmãos que eu me lembrei. Nós temos, por exemplo, nesse primeiro momento do primeiro século, entre o ano 100 e o ano 200, por exemplo, que havia uma tentativa de se colocar essas ideias gnósticas dentro da igreja. Não tinha ainda o canon formado, né? Como eu falei para os irmãos no estudo que fizemos sobre canon, propriamente dito, em que nós falamos sobre como foi que o canon aconteceu. Aqui nós estamos falando de livros apócrifos, mas nós também já fizemos um estudo sobre o canon. Eu falei para os irmãos sobre Marcião. Marcião de Sinop, ele era uma pessoa que estava diretamente ligada à igreja e ele tentou fazer com que o chamado Deus do Antigo Testamento fosse esquecido, porque esse Deus não tinha nada a ver com o Deus da qual Cristo havia se referido. Então ele tentou fazer um canon de Marcião, que eram 11 livros. Desse 11 livros teria 12 cartas paulinas e o Evangelho de Lucas. E essas 12 cartas paulinas e o Evangelho de Lucas seria editada por Marcião para poder retirar desses escritos alguma coisa que pudesse ligar o Deus do Novo Testamento ao Deus do Antigo Testamento. Os irmãos observaram o tamanho da heresia que era o gnosticismo? Então não tem como. O que o Marcião queria com as suas ideias gnósticas era fazer um canon de Marcião, reescrevendo, tirando coisas dali, adaptando, para que pudesse haver uma clara separação entre o Deus do Novo Testamento e o Deus do Antigo Testamento. Gente, isso é impossível, porque o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento, e digo mais, o Deus do Novo Testamento é o próprio Cristo. Como João, ele vai falar, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Não tem a menor diferença entre pessoas ali. O que houve foi uma tentativa de Marcião de fazer isso. E a igreja, né, os pais da igreja no período patrístico, consideraram Marcião logo um herético e ele foi expulso das bases da igreja por tentativa de levar o gnosticismo ao seio da igreja. Tá certo, irmãos? Então vamos dar continuidade. Vamos falar então aí agora sobre o Evangelho de Filipe. Circulou no século III, possuiu histórias que não estão nos demais evangelhos da Bíblia, como a que Jesus mudava de aparência para conhecer aqueles a quem se revelava. Além disso, sugere seu relacionamento com Maria Madalena. Possui conteúdo gnóstico e afirma que só mulheres virgens entrariam no paraíso, o que inviabilizaria as famílias. Falamos também sobre isso aí lá no início. Os irmãos veem que o Evangelho de Filipe não há na Bíblia, né? O Evangelho de Filipe, nós sabemos que Filipe estava ali na época dos apóstolos, mas não deixou nenhum livro canônico, tá certo, irmãos? Então é importante que nós pontuemos que nem todos os apóstolos deixaram livros escritos e foram considerados como canônicos. Não significa que esses apóstolos não foram importantes. Significa que aqueles apóstolos a quem Deus separou para essa importante missão fizeram isso. Outros levaram o evangelho à Etiópia, por exemplo, e logo depois eles vieram a morrer. Tá certo? Então, nós vemos aí
que houve uma tentativa do gnosticismo de pegar esses apóstolos, por exemplo, Tomé. Então pega o Evangelho segundo Tomé, o Evangelho Felipe, ou atribuir a Pedro, atribuir a Paulo evangelhos e livros que contrariavam o que eles de fato escreveram. Tá certo? É só a gente observar que esses escritos, eles eram posteriores à época de vivência dos apóstolos, tá? Então Paulo, ele escreveu a igreja, por exemplo, de Roma. Então tem os livros, o livro que afirma isso. O que não pode é 100 anos depois do gnosticismo escrever um livro que falou que Paulo que escreveu. E aquilo que Paulo escreveu contraria o que ele escreveu para a igreja de Roma na época que ele estava vivo. Ou seja, é uma questão de diferença doutrinária. E isso o Cânon não aceita, não tem como. Tá certo? Vamos dar então continuidade. Evangelho de Maria Madalena. Nos poucos fragmentos que restaram, Cristo ressuscitado instrui seus discípulos a espalhar o gnosticismo e avisa que não deixou leis. Também afirma que Jesus transmitiu segredos a Maria Madalena. O texto foi condenado como heresia. E aí, por aí os irmãos vê, tá vendo? Uma das coisas fortes do gnosticismo, e hoje nós temos visto, por exemplo, às vezes você vê aí na televisão, na internet, essas questões dos livros apócrifos, e aqui nós estamos dando um estudo muito pontual, que ele parte do pressuposto da nossa fé, ou seja, ele parte da ideia central de que a nossa fé defende isso, que explicando o que aconteceu ao longo da história, então tenham muito cuidado. Hoje em dia que a internet está aberta a todos, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa errada, tá? Tem muita coisa que as pessoas vão olhar, esse livro é antigo, então é certo. Não é. Havia movimentos que eles tentavam contrapor ou entrar dentro da igreja, e a igreja logo viu as suas heresias e lutou contra isso. Então é muito importante que nós não deixemos que essas coisas, que sejam comichões, né? Comichões aos nossos ouvidos, e isso venha contrariar a fé, a doutrina da centralidade de Cristo, da qual o Senhor nos deixou. Então tenham muito cuidado, tá certo? Não deem ouvido a nenhum tipo de coisa que possa balançar a sua fé. E isso tudo será prestado conta diante de Deus no final. Então nós precisamos olhar as Escrituras e saber que nelas e somente nelas há a firmeza da nossa fé, tá? Vamos dar então continuidade. Por último aí nós estamos falando do Evangelho de Tomé, né? Texto provavelmente escrito no século I ainda, possui 114 frases atribuídas a Jesus, em que ele afirma que a salvação vem do autoconhecimento e que a centelha divina está em cada um de nós. Vocês observam, mais uma vez eu estou sendo muito massificando bastante, né? Porque a gente precisa aí. O Evangelho de Tomé, por exemplo, ele fala que Jesus deixou 114 frases, e nessas frases vai falar que a salvação ela vem do autoconhecimento. Gente, isso contraria totalmente o ensinamento de Cristo. O que o gnosticismo tentou fazer é fazer com que ele fosse a salvação. Porque gnosticismo vem do termo gnosis, que nada mais é do que conhecimento. Observaram a malícia? Ou seja, Jesus disse que é através do autoconhecimento que nós vamos ser salvos. Jesus não disse isso. Jesus não disse isso. Jesus se apresentou como salvação para o homem. Então não pode uma outra coisa vir e dizer que Cristo ensinou de diferente, que Cristo mudou de ideia. Então isso é totalmente equivocado. Ainda no Evangelho de Tomé, para terminarmos, vamos ver aí, duas características marcantes do Evangelho de Tomé que o diferenciam dos canônicos. São a recomendação de Jesus para que ninguém faça aquilo que não deseja ou não gosta.
E a ênfase não na fé, mas na descoberta de si mesmo. A gente não vê muito isso hoje? A gente vê muito isso hoje, então vamos ter cuidado com tudo aquilo que surge hoje. Nada mais é do que uma roupa velha travestida de roupa nova. Mas olha, tudo isso daí são gnosticismos antigos que vira e mexe tentam voltar. Então nós estamos aqui para reafirmar nossa fé. A salvação ela é por Cristo. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Nada fora das Escrituras, né? O próprio Reforma Protestante, ela vem reafirmar isso no ano de 1517, quando Martinho Lutero fala da sola Escritura, ou seja, somente a Escritura, nada mais além das Escrituras. Tenhamos cuidado de tudo aquilo que possa estar de alguma forma surgindo como novo e nada mais é do que comida requentada, tá certo? Fica esse estudo na noite de hoje, que os irmãos tenham conseguido aí assimilar. Eu estou tentando me fazer o mais claro possível. Vamos junto nessa caminhada bonita e daqui a 15 dias nós estaremos novamente aí com um assunto importante. Fiquem na paz, Deus nos abençoe.